Hoje no programa Frutíferas em Vaso, a gente vai falar que uma campeã nesse aspecto, a chamada fruta do mistério. Vamos aprender por que ela tem esse nome e o que ela é realmente. Essa planta foi observada pela primeira vez na natureza no final da década de 90 pelo casal de ilustradores botânicos Olga e Vladimir Rosenfeld. Eles faziam parte de um programa de pesquisa botânico na ilha de Kauai, numa região montanhosa, junto com um grupo de pesquisadores havaianos. Vladimir logo se encantou com essa frutinha. Essa planta forma uma pequena fruta vermelha, bem docinha, e ela sempre é um arbusto. Essa planta aqui foi formada a partir de sementes que o Vladimir nos presenteou no início dos anos 2000. O Vladimir curtia muito o bonsai, introduziu essa planta em bonsaísmo. E essa planta, para vocês terem uma noção, ela foi plantada no ano de 2004, 2005, mais ou menos. Quer dizer, tem quase 20 anos, tem 18 anos de idade. E ela é sempre um arbusto pequenininho. Ela tem um crescimento rápido, é bastante precoce. Ela bem pequenininha, com 1 ano e meio, 2, já começa a frutificar. E mesmo quando bem velha, como essa aqui de 18 anos, ela nunca cresce muito. Então o Vladimir se encantou com a aparência dessa planta lá no Havaí e trouxe para cultivo e introduziu-a em bonsaísmo. A introdução dessa planta aqui no Brasil é narrada no nosso blog. Eu vou deixar aqui a descrição do link para vocês saberem a história da introdução em cultivo no Brasil da fruta do mistério. Logo, essa planta conquistou muitos fãs aqui no Brasil. Nós passamos a formar mudas dela e pelo fato dela frutificar precocemente, como já expliquei, com apenas 1 ano e meio a 2, muitas pessoas aqui no Brasil se entusiasmaram com ela, né? Adquiriram nossas mudas e passaram até a produzir blogs e conteúdos no próprio YouTube falando sobre a fruta do mistério. Botanicamente, a identidade dessa fruta permanece um mistério, e daí seu nome até hoje ser fruta do mistério, né? Embora ela tenha sido encontrada no Havaí pela primeira vez na natureza na década de 90 pelo casal Rosenfeld, recentemente houve um boom de interesse sobre a mesma planta no Havaí, porque um outro colecionador de frutas, ele é um produtor de chocolate artesanal bem conhecido, ele se chama Nat Blatter, ele tem uma página no Instagram, tem um Instagram, como o meu amigo Fly fala, que eu vou deixar aqui a descrição do link para vocês acompanharem. Ele fez uma postagem sobre uma planta que ele tinha descoberto, uma eugênia da família das mirtáceas, que é a mesma da pitanga, numa outra ilha do Havaí, a ilha de Oahu. O Net fez uma postagem muito bacana no Instagram, que gerou logo milhares, centenas, milhares de cliques, de pessoas intrigadas com a sua identidade. E ele acabou encontrando os escritos que a gente tinha feito no blog, os vídeos que existem no YouTube sobre a fruta do mistério, e através de uma interação entre cientistas do próprio Havaí e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, iniciou-se uma nova discussão sobre a identidade botânica da fruta do mistério. Inicialmente achava-se que, por ser uma espécie do Velho Mundo, fosse do gênero Syzygium, que é o gênero do jambo, do jamelão, do cravo da Índia, e que é estreitamente, melhor dizendo, relacionado a eugênia. Porém, suas características florais indicam que ela é uma boa espécie de eugênia que existem no Pacífico Sul, onde se encontra o arquipélago do Havaí, em número de 35 espécies. Porém, no Havaí, só 2 espécies são reconhecidas atualmente e nenhuma delas, nem de longe, lembra a fruta do mistério. Então, iniciou-se uma discussão que talvez a fruta do mistério tenha sido introduzida por algum cultivador
algum jardim botânico por acidente no Havaí, como isso aconteceu com outras espécies de plantas. O que depõe contra isso é que nenhum especialista chegou à conclusão de que espécie seja essa. E muito menos antes do casal Rosenfeld tê-la introduzida em cultivo, não há qualquer referência na literatura e em nenhuma documentação dessa espécie sendo cultivada. Então a hipótese de que seja uma espécie introduzida no Havaí, ela cai por terra sob o forte argumento de quem é que introduziria uma planta de um outro continente, como a América do Sul, num arquipélago tão distante, sendo ela uma planta desconhecida em cultivo. Essa hipótese, ela se iniciou porque no início dos anos 2000, o Dr. Leslie Landrum, que é um grande especialista em mirtáceas, maiormente do gênero Campomanésia das guabirobas, ele indicou numa essicata que uma outra pessoa, depois do Vladimir, essicata, lembrando, são aquelas amostras depositadas em herbários dessa mesma planta. E o Dr. Landrum fez uma anotação, Eugênia sp, acerca da identidade dela, Eugênia sp provavelmente de origem sul-americana. Esse fato levou recentemente, após a postagem do NET, a especialistas do Bishop Museum, um museu na área de botânica no Havaí, a escreverem para um especialista em mirtácea no Brasil, professor Marcos Sobral, nosso amigo. E o Marcos Sobral, ele disse que essa planta tinha folhas semelhantes à Eugênia modesta. Nossos estudos particulares com o Dr. João Marcelo de Alvarenga Braga, que é um generalista e também se dedica muito ao estudo de mirtácea, indicam que a Eugênia sugerida pelo professor Sobral, Eugênia modesta, tem uma inflorescência muito diferente dessa, ramificada, e tem apenas as folhas semelhantes. Existem outras características dessa Eugênia que são muito singulares, que é o pequeno número de estames. Eu vou tentar aproximar a câmera aqui para mostrar. Em geral, as espécies brasileiras de Eugênia têm muitos estames, né? Estames são o órgão reprodutivo masculino que segura o pólen. Nas espécies brasileiras, sul-americanas em geral, são muito numerosas e particularmente nessa espécie de Eugênia, os estames ocorrem em número muito reduzido, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, tudo indica que essa espécie não seja Eugênia modesta, uma espécie do Brasil central, da qual não se tem nenhuma notícia de cultivo. Não faz nenhum sentido que uma espécie que não é cultivada nem no seu país de origem, o Brasil, pudesse ter sido levada antes da década de 1990 para cultivo no Havaí e dispersada por animais acidentalmente e sendo encontrada em várias ilhas do Havaí atualmente. Ela gera frutos durante várias épocas do ano, praticamente o ano todo. Particularmente nesse momento, a gente tem flores abertas e tem botões florais. Os frutos são pequenos, cerca de 1,5 centímetro de comprimento, como vocês podem ver na foto aqui ao lado. São vermelhos, eles têm a semente solta dentro da polpa, são muito doces e de sabor muito agradável. Então é uma planta que ganhou também muito de sua popularidade graças ao bom sabor dos frutos. A cor vermelha também é muito chamativa. E o mistério, meus amigos, permanece até hoje. Tudo indica que seja uma espécie nativa de Eugênia do Havaí. Porém, ela só foi encontrada na natureza em diferentes ilhas do Havaí a partir da década de 1990. Ainda assim, especialistas em mirtácea do Havaí relutam em aceitar que seja uma espécie nativa. No Havaí só existem 2 espécies atualmente válidas do gênero Eugênia. No passado elas foram 4, 2 foram reduzidas atualmente à sinonímia. E no Pacífico Sul inteiro, que engloba o arquipélago do Havaí, muitos outros arquipélagos,
Existem apenas 35 espécies desse gênero, Eugênia. Mostrando aqui as mudas que a gente comercializa da fruta do mistério. Nesse ponto aqui elas já podem ser transferidas para vaso. No vaso elas vão começando a entolcerar, ou seja, vão nascendo brotos, novos tronquinhos perto um do outro, e ela vai tomando uma forma quase que horizontal. Os galhos vão se alastrando, né? Vão sendo conduzidos para os lados. Desse tamanho aqui ela já está pronta a frutificar, iniciar a floração e frutificação. Uma planta muito precoce, como eu falei. Fruta do mistério, Eugênia sp.